Quinta-feira, 24 de dezembro de 2020, e no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema resolução de conflitos, nós vamos tratar sobre as reações não bíblicas, no caso de abordagens nos relacionamentos em que as nossas reações são conflitosas, são as questões internas. O fato é que o efeito do pecado em nossas mentes é muito grande. Ele permeia os nossos pensamentos, nossos desejos, vontade, capacidade de raciocínio e sentimentos, até o nosso senso de humor. Consequentemente, nossos corações, maus e enganosos, podem de várias maneiras sabotar nossas tentativas de resolver conflitos de uma maneira que honre ao Senhor. Eu gostaria de lhes convidar, então, nesses próximos minutos, verificarmos algumas questões internas que impedem o processo de resolução de conflitos. Eu vou alistar algumas atitudes aqui e peço que você observe se alguma destas atitudes se manifesta de uma maneira rotineira quando você está em conflito com outras pessoas. E é importante lembrar que frequentemente nós podemos estar diante de uma situação conflitosa. Pense especificamente a respeito dos conflitos que você tem com as pessoas mais próximas de você. Seu cônjuge, seus pais ou seus filhos, colegas de trabalho, amigos, irmãos na igreja. Vamos começar com algumas posturas e mentalidades não bíblicos que as pessoas às vezes assumem ao se aproximarem de um problema. E a primeira postura que eu quero destacar é a de vencedor. Esta mentalidade evidencia a arrogância. Diz essencialmente, aspas, você não tem uma causa. Quanto mais depressa você reconhecer isso, mais cedo sua infelicidade terminará. Simplesmente admita que você está errado e eu estou certo, e o conflito está terminado. Esse tipo de pessoa que tem esta mentalidade pode recorrer à intimidação e à manipulação para ganhar o debate. Nós encontramos um exemplo negativo na Bíblia de uma pessoa que age desta forma em Diótrefes, o homem orgulhoso e punitivo de 3 João, versículos 9 e 10. Ele amava a preeminência, conforme nos diz o texto. Era uma autoridade rejeitada, que assumia a autoridade sobre os outros de uma maneira presunçosa e, consequentemente, traz aqui um exemplo dessa abordagem para a resolução de conflitos que não deve ser seguida. A segunda postura é semelhante ao vencedor, é a postura do dominador. Esta pessoa que de uma maneira egoísta controla a conversa falando sem parar, é descrita em Provérbios como o insensato. Ele diz aqui em Provérbios 18, versículo 2, não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Assim, nós observamos que esse tipo de pessoa é rápido para falar e tardio para ouvir. Suas opiniões são o que mais importa. Então, se eu tiver este tipo de procedimento num conflito, eu, infelizmente, não vou chegar a uma resolução. A outra postura que algumas pessoas tomam, que é uma postura não bíblica, não é positiva, é a de amantes da paz.
E um texto que eu posso trazer para os irmãos, para ilustrar isso, está em João capítulo 12, versículos 42 e 43. Eu gostaria de destacar estes dois versículos. João capítulo 12, versículos 42 e 43, que diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esta é a atitude de uma pessoa que odeia conflitos e que cede para o outro lado, como foi observado aqui neste texto, não porque tenha sido persuadido por um raciocínio lógico, mas porque ela está com medo. A essência dessa mentalidade é: o que você quiser está bom para mim. Por favor, não se aborreça ou faça qualquer coisa para me rejeitar ou envergonhar. Este tipo de procedimento não é bíblico, não é correto. A quinta postura que eu queria apresentar para os irmãos, que encontramos em Provérbios, que é um exemplo não bíblico para ser seguido, é o desdenhador. Este estilo de resolução de conflitos manifesta uma atitude desdenhosa a respeito da questão em mãos. O pensamento é: você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Esta questão não vale toda esta agitação. Aliás, é tão trivial que eu não vou perder o meu tempo discutindo com você. Mas veja o que Paulo disse a Tito, em Tito capítulo 2, versículo 15. Não deixe que ignorem o que você diz. A palavra para ignorar é periforem, que significa literalmente emitir juízo sobre alguém. Paulo exortou aqui Tito a não permitir que outras pessoas tivessem uma atitude desdenhosa em relação a ele. O desdenhador ignora as opiniões, os valores e os sentimentos daqueles com quem ele está em conflito. Este tipo de postura não podemos cultivar em nossas vidas. Uma outra postura que eu quero trazer para os irmãos é a do evasivo. Estas pessoas não têm necessariamente uma atitude desdenhosa, mas através de uma variedade de meios, eles tentam mudar o foco da conversa, responder perguntas fazendo outras perguntas, redefinindo termos para confundir a cabeça do seu oponente, trazendo assim uma ambiguidade. Eles tentam se esquivar de questões importantes de maneira egoísta. Nós podemos observar na pessoa do Abraão, que negligenciou contar tanto para Faraó como Abimeleque que Sara era sua esposa, para evitar o que ele pensou que seriam conflitos morais. Nós temos ainda, como outro tipo de personagem, que não devemos seguir o exemplo, que tem uma postura não bíblica, o transferidor de culpa. E este é literalmente o truque mais antigo da Bíblia. Em Gênesis 3:2 nós encontramos Adão respondendo ao Senhor quando interrogado acerca da sua atitude pecaminosa. Ele disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Esta postura tenta se esquivar da culpa pessoal por meio de uma transferência enganadora da culpa de uma pessoa para outra pessoa ou para outra coisa. E finalmente,
Nós temos o manipulador, que usa uma variedade de técnicas para fazer o seu oponente se sentir culpado. Mesmo que seus argumentos sejam lógicos, os argumentos do seu oponente sejam lógicos, ele se esforça para fazer com que o seu oponente acredite que está errado por querer que ele queira enxergar as coisas da maneira que ele está sendo exortado. Muitas pessoas tentaram manipular o Senhor Jesus Cristo e ninguém conseguiu fazer isso. Se o Senhor permitir, no próximo devocional, nós gostaríamos de continuar examinando as nossas atitudes, mas nós estaremos vendo personagens problemáticas em Provérbios. E olhando estes exemplos, a ideia é que nós possamos nos examinar para ver se temos algum tipo de atitude ou postura não bíblica e, ao mesmo tempo, quando estivermos lidando com pessoas em conflito, podermos ter a habilidade de, percebendo algum traço destes, com sabedoria, ajudar estas pessoas a reconhecer estas atitudes erradas e, com um bom apoio e encorajamento cristão, ajudá-las a se desvencilhar destes maus hábitos. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.